Salve, salve! Está no ar mais uma edição aqui do Reggae Cultura Podcast. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Rafael Costa. Eu sou Atila Santana. Reggae Cultura é o lugar onde a gente vai falar sobre os lugares e as pessoas que fazem do reggae esse grande movimento que é. E hoje a gente tem a honra de receber aqui Riane Mascarenhas. Bem-vinda! Obrigada. Riane, a gente já vai começar perguntando assim, você é de Cachoeira, né, Recôncavo Baiano. Como você acha que esse lugar onde você nasceu influenciou a sua trajetória como musicista e como artista? Bom, eu quero agradecer também por estar aqui, pelo convite. E respondendo sua pergunta, eu acredito que ser do Recôncavo Baiano é crescer, né? Viver nesse cenário que a gente vai crescer escutando reggae, que vai crescer escutando samba de roda. Mas eu, particularmente, cresci ouvindo muito reggae. Minha família é regueira. Cachoeira é uma cidade regueira, então nos bares da cidade toca reggae. Você passa pelas ruas, você vai ouvir reggae. Então eu fui crescendo, ouvindo dentro da minha casa e nas ruas, nesse cenário, que eu fui banhada pelo reggae. Então acho que eu não tive outra coisa para escolher, a não ser reggae, de tanto ouvir, por estar nesse lugar que faz reggae, onde tem uma cultura muito marcante. Então eu já cresci sabendo, olha, tem artistas locais, que fazem esse tipo de música. Eu sempre fiquei muito feliz de ter eles próximos a mim, de conseguir ir na rua e encontrar com o Tintim, de encontrar com o Edson, de encontrar com o Cine. Totalmente. Eu, assim, quando eu falo de Cachoeira, eu falo me gabando, Eu sou de Cachoeira, eu tava ali sentada com o Edson, eu vi Tintim ali, sentei com o Cine, então pra mim isso é um privilégio, estar crescendo do lado das referências. Sem contar naquele visual, né? Sim, sim. Pô, e Cachoeira é uma gravadora, não é uma cidade, Tipo assim, se juntar Cachoeira e São Félix, você tem, assim, o que seria uma primeira recordação de você, um reggae, assim, falar, caramba, eu ouvi isso aqui. Tenho. Minha tia, Betty, ela é uma tia que também Qual canta. o nome dela? Betty. Maria Betty? Beatriz, todo mundo conhece ela Betty. como Betty. Ela canta também? Canta também. Nossa. Minha família tem um monte de cantores, E aí eu lembro que ela colocava o som em casa de um cantor chamado Dical, o Homem Tridimensional, mas não era um disco que ele tocava as músicas dele. Ele fazia cover de Edson Gomes e de outros artistas. E aí a música que mais me marcou foi Lembranças. Sim. Eu cresci escutando. Nossa. Isso eu já sabia. Inclusive o meu pai trabalhava e eu ia escutando aquilo ali, montando o cenário, que era o meu cenário, Nossa. na minha cabeça. Margem do Rio, e lembrando da minha infância, nessa infância de brincadeira, nessa época que a gente ainda podia brincar na rua, que ainda tinha essa cultura, de sair, de brincar com os amigos na beira do rio. Até hoje eu faço muito isso. Toda vez que eu vou em Cachoeira é sagrado para mim, é meu templo, sentar ali na margem do rio. É o lugar que eu tenho como meu lugar de relaxamento, de paz. Estou em Cachoeira, eu vou estar lá, tomar aguinha de coco, um caldinho de cana. Então, ouvir lembranças, me remete a essa época que eu cresci escutando, mas primeiro eu lembro de ter escutado na voz de Dical. Dical. Ele é de Cachoeira? De Cachoeira. Ele era médico, mas gostava muito de música também, ele já é falecido. E aí era Dical, o Homem Tridimensional. E nesse disco... Muito bom, velho. E nesse disco ele cantava Lembranças. Então, pra mim, a minha primeira recordação, assim, de ter escutado uma música reggae, apesar de não ter sido na voz de Edson Gomes, eu era muito pequenininha, Sim, claro. Minha mãe saía pra trabalhar e eu ficava em casa com minha tia. Nossa. E minha tia, Betty, foi uma das grandes responsáveis, assim, por construir a minha identidade musical, porque ela sempre colocava muito CD dentro de casa. Então, esse disco de Dical sempre tocava lá, e Lembranças sempre tocava. Lindo. Legal, Demais legal. isso aí. E já que estamos falando aqui, desse início e tudo mais, seu primeiro contato aí com a música reggae, já que você toca, eu queria saber também como é que foi o seu primeiro contato, assim, quando você, digamos, pensou, poxa, eu realmente gostaria de tocar, música, de cantar. Com quantos anos você teve o seu primeiro instrumento? Como é que foi esse processo? Quando eu era pequenininha, eu queria ser cabeleireira. Eu sempre gostei de mexer com cabelo, estética. E aí, por volta assim de uns 10 anos por aí, eu falei, quando eu crescer, eu quero ter um spa. E nesse spa vai ter uma parte que vai ter um cenário lá para ter música ao vivo. Foi a primeira vez que eu envolvi música dentro do meu trabalho, Inovação já, Falei, eu quero ter um spa e nesse spa vai ter um palquinho ali que vai ter música ao vivo para os clientes estarem ali ouvindo. E aí eu comecei a perceber, que eu estava sempre falando muito de música,
né? E eu tenho um tio, César, que ele é baixista, né? Já tocou com o Cine, toca atualmente com o Nengo Vieira também. E todas as vezes que tinha show de reggae em Cachoeira, eu percebia que eu ia pra ver ele tocando, e ele toca baixo. Então, todas as vezes que eu ia pro show de César. Às vezes não era nem do artista. César vai tocar, eu vou lá assistir. Eu ficava na frente, assim, do palco, César! E ficava ouvindo muito baixo. Então, eu cresci ouvindo César, cresci ouvindo baixo nas músicas, foi uma coisa que foi me chamando a atenção. E quando eu fiz 15 anos, falei, eu quero ganhar um violão, né? E aí, na verdade, eu perguntei a César, eu quero tocar baixo, o que é que eu faço? Aí ele disse, aprenda violão primeiro, que um é parente do outro. Aí eu fiz 15 anos, eu quero um violão de presente. Aí pedi pra minha mãe, aí minha mãe, vem cá, esse violão não vai estragar como o da sua prima estragou, não, que um cupim comeu o violão de minha prima. Aí todo mundo ficou meio com medo, né, de não ser só um desejo de adolescente que fosse algo passageiro. Claro. E aí eu disse, não, eu vou estudar, eu quero tocar. E aí minha mãe falou com um primo meu, que já é formado em música, é maestro de filarmônica, né, a família é toda envolvida, ele disse... eu vou comprar um violão lá em Salvador e trago pra você aqui. E aí, quando minha mãe chegou lá, e aí, quanto é que eu te devo? Cal Clarício, né? Mais conhecido como Cal lá em Cachoeira. Ele é o que seu? Meu primo, ele é Seu maestro primo. da Minerva Cachoeirana, que é uma filarmônica de lá. Essa família... É todo mundo Aí, muito dobrado, conectado, eu não né? tive saída. Né? E aí, ele chegou e falou assim, não, o pagamento vai ser você aprender. Né? Não precisa me dar nada, eu quero que você toque. Que lindo. É assim que você vai me pagar. E aí, Cal saía daqui de Salvador, ia pra Cachoeira uma vez por semana para ensaiar a filarmônica. Quando ele terminava o ensaio, por volta das 10 horas da noite, ele chegava lá em casa já cansado, né? Mas ia com toda a disposição e disponibilidade para me ensinar, né? Então ele levava o violão dele e aí ele me deu todo o caminho, assim, olha, a afinação do violão é essa aqui. Né? Você vai montar os acordes dessa forma. Acordes maiores se formam assim, acordes menores se formam assim. E aí, toda semana ele, aí, Riane, o que é que você aprendeu de novo essa semana? Então, eu passava a semana inteira ali com o meu instrumento. E, às vezes, ia toda empolgada para mostrar pra família. Gente, o que eu já tô fazendo. Aí, todo mundo assim, tá demorando ainda um pouquinho de trocar o acorde, né? E eu toda empolgada já, achando Aquele famoso... Minha mãe é o bestetu, né? Já tá tocando o bestetu. Aí, essa minha tia Betty era uma das únicas que eu via e que falava... E que quando eu ia tocar pra ela cantar, ela só mudava a sílaba, né, quando eu trocava o acorde. Então ela tava ali, me esperava, porque eu não conseguia ainda trocar os acordes tão rápido, né? Todo mundo que tá aprendendo não consegue. Mas aí, quando eu tava começando a me envolver mais com o violão, aí eu falei, não, agora eu quero um baixo, né? Tinha uma orquestra de reggae lá em Cachoeira, que foi onde eu comecei a tocar baixo, né? Minha mãe falou com o maestro Flávio. E aí disse pra ele, olha, minha filha quer muito aprender a tocar baixo, né? E Flávio era meu vizinho lá em Cachoeira. E aí eu ouvia os ensaios também de lá de casa e eu ficava, não, eu quero tocar baixo. E aí em casa, sozinha mesmo, eu peguei no violão e a primeira música que eu tirei foi Zimbábue. Sozinha. Zimbábue é linha de baixo. De baixo, de Bob Marley. E eu tirei isso sozinha em casa, no violão. Tirei Cinta e Caia também, de Cine Calmon. Né? Foram minhas duas primeiras linhas. Caramba. E aí, meu primeiro contato com o baixo, a primeira vez que eu encostei mesmo, assim, que eu peguei, foi dentro da casa de Flávio, né, que era o maestro da orquestra. Maestro da orquestra. E aí, que ele ficou assim, você nunca pegou nesse instrumento? Foi impressionado com Foi, você. porque eu já sabia onde eram os lugares e assim, naturalmente chegou a pegada do baixo, né? A mão já bem posicionada, parecendo que era um encontro que a gente já tinha tido, né? Eu e o baixo, Na mas... realidade, da sua observação, né? da minha observação. Total. Então, na verdade, o baixo, né? A escolha pelo baixo veio dessa admiração familiar, digamos assim? Primeiro, você eu tinha? acho que primeiro foi pela questão da sonoridade mesmo. Assim, Sim. o grave sempre me chamou muita atenção. Sempre foi um timbre que me chamou a atenção. Talvez até porque minha voz também tem um timbre muito grave. Então, eu ouvia o som do baixo e era o som que eu cantava. Às vezes eu nem cantava a letra. Você Eu cantava solfejava a linha do baixo. Nossa. Sim. Então, ouvindo isso, né, e vendo o César tocar, essa admiração por César, acho que é porque eu relacionava ele ao músico da minha família que tocava o instrumento que eu queria tocar. Né? Ainda bem que ele tocava baixo, então. Ainda bem que a gente ganhou. Nossa. E aí todo mundo, assim, aí eu faço questão até hoje, assim, eu sou sobrinha de César, todo mundo, César que toca reggae. Eu falei, César que toca reggae, ele é irmão do meu pai, né? Esse sobrinho assim, que fala assim, fulano é meu tio. Não, é meu tio mesmo de sangue. E aí todo mundo, quando eu falava, sobrinha de César, o povo tá explicado, tá no sangue, né? Porque realmente ele foi é minha grande inspiração até hoje, assim, é meu baixista referência. Legal, Maravilha. legal. Muito bom. Você, eu acho que tem uma coisa que Cachoeira e São Félix tem que
essa linguagem do reggae recôncavo que se criou, que é um lugar, é o que a gente fala aqui no podcast, né? É onde o reggae cria raízes e brotam frutos dos mais diversos. O que é que você acha que Cachoeira e São Félix, esse lugar, tem de diferencial para ter transformado o reggae que chegou do The Wailers, de diversas bandas, né, jamaicanas, e chegado nessa linguagem que é única, né? E é um orgulho para a gente aqui, né, da Bahia. Essa é uma boa pergunta, sabe? Todo mundo fala assim, reggae recôncavo, como se fosse até um gênero, um subgênero, né? É um subgênero do reggae. Forma, sim. E eu acho que a gente, de olho fechado, se for só ouvir, né, sabe? Essa música foi produzida lá, é de um artista do recôncavo. Mas eu acredito, assim, que... Eu acho que o reggae do recôncavo tem uma temática que é muito comum, né? As letras? As letras, né, são muito comuns, mas para além das letras tem essa questão da sonoridade. Mas quando a gente pega, né, as músicas de Edson Gomes, que são músicas de protesto, músicas que refletem as questões sociais, você vê Cine e Calmon pela mesma linhagem, né, a banda Remanescentes, que foi uma das primeiras bandas de reggae do recôncavo e depois cada um foi se desmembrando, mas eu acho que tem uma levada mesmo assim, mais roots, né, pensando nos remanescentes, né? Sim, porque dentro de Cachoeira tem vários outros subgêneros. Se a gente pegar o reggae de Edson, não é igual ao reggae que Nego Vieira faz, né? Sim. Mas eu acho que assim, o que une, primeiramente, é a temática, né? O que essas letras falam. Mas eu não sei se é a mixagem, mas, enfim, para mim tem uma coisa que eu escuto e me remete a esse lugar. Mas eu não sei nem propriamente dizer assim, o que sonoramente, né? Eu escuto do reggae recôncavo que vai diferir do reggae, por exemplo, que é feito em São Paulo e em outras regiões do Brasil. Você acha que a coisa da música regional, que é muito forte ali, né? O samba de roda, a chula, você acha que isso tem alguma influência ali? Eu já ouvi falar que Edson Gomes no começo tocava uma coisa que chamava de sambão, que ele fazia no violão. Assim. Você acha que tem alguma pitada de samba de roda no roots do reggae recôncavo? Edson Gomes não era nem chamado de Edson Gomes inicialmente, né? Ele tinha outro nome que eu não estou conseguindo lembrar agora. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Era Tim Maia. Edson Gomes, ele era conhecido lá em Cachoeira como Tim Maia, né? Porque ele fazia um outro estilo. Eu não sei como foi que ele migrou, assim, desse outro estilo para... Foi Nego, né? Foi Nego. Obrigado, Nego. Por esse presente. Por esse presente, né? Mas é isso, eu acho que Cachoeira tem uma ancestralidade mesmo muito forte, muito né? Forte. Que o samba de roda tá ligado, que o reggae tá ligado, que a música de matriz africana tá ligado. Então é uma cidade muito negra também, né? E o reggae é uma música negra. Totalmente. Então, eu acho que as claves estão todas interligadas, né? E como eu falei bem no início aqui, eu cresci ouvindo samba, principalmente, né? Eu já participei também de grupo de samba de roda. Minha família também faz parte da Esmola Cantada, que é um grupo cantada, que é um grupo que eu nasci literalmente em frente à capela onde o grupo ensaia. Até hoje. Então eu cresci ouvindo samba e cresci ouvindo reggae. E por mais que sejam gêneros totalmente diferentes, né, são gêneros que estão mesclados ali. É a mesma cidade, é o mesmo povo que vive, que tem, né, vivências muito similares, né, que passam pelas mesmas situações e pelo mesmo contexto social ali dentro, né, do recôncavo. Então tá tudo muito misturado. Eu acho que uma das assinaturas que tem, né, inclusive quando estava sendo filmado aquele documentário, né, sobre o reggae do recôncavo, sobre Edson Gomes, Nego Vieira e tal. Eu participei também. Isso. Eu acho que uma das perguntas que fizeram para várias pessoas foi justamente o que é que você vê no reggae do recôncavo, que é uma característica assim bem marcante. Eu acho que as duas coisas, né, mais assim respondidas, uma foi a questão dos metais, né, que são muito presentes, e também, como você disse, a parte da temática também. E aí isso já, na realidade, é um gancho para a minha próxima pergunta, porque a gente sabe que vários desses artistas, né, no passado, por conta dessa temática, inclusive, que era bem religiosa no início lá, e a gente sabe que o Remanescentes, que foi, né, um dos grupos aí, que veio do Recôncavo, eles passaram por um processo de gravação, gravaram um álbum que nunca chegou a ser lançado, né, só foi sair finalmente, recentemente. E eu ouvi falar que um dos motivos pelo qual o disco não foi, né, finalmente lançado pela gravadora foi que ele era
gospel demais, digamos assim. Então, como é que você vê essa relação, inclusive, da fé, né, na música e no movimento cultural do Recôncavo, né? Porque a gente sabe que tem muitas movimentações culturais envolvidas também nessa parte do sincretismo religioso também. Como é que você vê, assim, essa mistura? Como é que isso acontece, assim, no cotidiano das pessoas do Recôncavo mesmo? Sim, sim. O quão religiosas elas são, como é que Primeiro, isso falando da música reggae, né, a relação com a fé, né, eu acho que todo mundo precisa se fiar em alguma coisa, né, ter em quem confiar, principalmente quando a gente vem de uma realidade social, né, que não nos oferece todos os recursos, então a gente precisa ter um Deus para confiar, né? Então, quando a gente ouve as músicas de Edson Gomes, ó Deus dos justos, por favor, venha nos socorrer, né? Então, quando a gente vai para um show de Edson, de Nengo, mas enfim, falando de Edson, porque eu citei essa música, a gente vê as pessoas clamando, né? Porque as pessoas sabem do que ele está falando. Né? Então, todo mundo tem um problema na cabeça que está ali clamando, tem uma questão, tem uma dívida para pagar, né? Como diz a música também de Edson. Então, é uma música que toca muito a realidade das pessoas, principalmente das pessoas negras, que precisam ter essa esperança de ter alguma coisa para acreditar que essa realidade vai mudar, né? Porque se confiar só na política, as coisas não mudam, né? Então é isso, o reggae tem essa coisa também de fazer crítica à política, mas existe essa fé, né? Esse gancho num Deus ou em uma outra entidade, né? Que precisa, que faz com que as pessoas tenham essa crença e essa esperança de que um dia as coisas possam mudar e melhorar a situação para quem é do Recôncavo, que normalmente são pessoas negras, né? Pessoas que não têm acesso a saneamento básico e que antigamente era muito pior, né? Hoje em dia a gente já tem outros avanços aí, mas a gente sabe que a realidade social das pessoas negras, a gente é sempre colocado em escanteio, a gente, até hoje somos nós as pessoas que estamos debaixo das pontes, que não tem onde morar, que está pegando ônibus lotado, né? Por mais que seja uma realidade que ele já vem falando de muitos anos, até hoje, quando a gente vai ver quem está dentro do ônibus cheio para ir para o trabalho de manhã cedo, somos nós, pessoas negras, né? Então, eu acho que essa conexão entre a música reggae e a fé é essa, né? Justamente ter uma coisa, uma esperança de que as coisas possam se mudar e a gente precisa se fiar em alguma coisa para acreditar que essa realidade pode mudar e deve. E naturalmente, então, isso foi introduzido na música, né, do Recôncavo dessa forma que você está falando, já que era algo que fazia parte, né, da vida das pessoas normalmente, do cotidiano. Verdade, né, assim como os jamaicanos, né, falavam muito sobre pobreza também, sobre vários problemas sociais, né, nos primórdios do reggae. Então o reggae do Recôncavo fala bastante da fé por esse apego, né? Total. Então muito legal. Pô, já conectando com isso, a gente sabe que historicamente o reggae, de uma maneira geral, né, tem essa conotação de luta por justiça social, de defesa das pessoas que, enfim, estão em situações delicadas assim. Eu penso, e aí te pergunto, será que, pensando o reggae do Brasil, o fato de a gente não ver muitas mulheres protagonistas na frente dos projetos das bandas, isso não seria uma contradição com essa identidade que o reggae tem? Eu justamente, quando eu escrevi meu primeiro reggae, eu tinha mais ou menos uns 22 anos por aí. Foi uma música que eu falava sobre coragem, né? Eu queria ter coragem para mostrar minhas músicas para o povo, porque eu sempre escrevi muita coisa e deixava as coisas no bloco de notas, que é o nome da música. Então, é uma música que eu falo assim, olha, coragem, venha me salvar para eu poder compartilhar minhas coisas com as pessoas. E justamente eu ficava assim, será que a música que eu faço vai ser considerada como reggae, vai ser legitimada como reggae? Eu tinha muito medo, né? Porque eu justamente até hoje, nunca escrevi uma música que fala dessas questões, né, da realidade social. Mas aí, hoje em dia, eu já me liberei desse peso, dessa cobrança de ter que falar sobre isso, porque eu trago, hoje em dia, uma outra temática que eu acho que está voltada mais para o que eu, enquanto mulher negra, vivo. Então, eu falo mais sobre a afetividade feminina, que eu acho que também é uma questão política, né? Como nós, mulheres, recebemos afeto familiar, né? Mulheres negras que criam filhas e filhos negros, né? Eu sou criada por uma família matriarcal, então eu tenho uma música que fala sobre essa conexão da minha mãe comigo. Ela é a grande responsável por eu ter vindo para cá, para Salvador. Então eu falo nessa música que eu fiz para ela sobre a minha saudade de estar aqui, ter que deixar ela em casa sozinha, porque ela mora lá sozinha, né? E estar aqui em Salvador. Eu falo sobre a solidão da mulher negra nessa música que eu canto, né, Não Tem Carnaval. Eu falo sobre o meu cenário interno durante um carnaval, uma mulher negra que ama um rapaz, mas que é um rapaz que não me assume,
né, até então. Então, nós que somos mulheres negras, Lued Juna falou disso, Larissa Lu já falou disso, né, sobre essa coisa dos garotos verem a gente sempre como amigas e nunca passar disso. A nossa autoestima demora muito para ser construída, né, nosso cabelo black na infância não é um cabelo bem aceito. Eu acho que a maioria dessas meninas, todas que hoje têm o cabelo black, na infância relaxavam o cabelo, né, tinha vergonha dos seus traços. Eu tinha vergonha do meu nariz, da minha boca, nunca me achei bonita quando era criança. Então, hoje em dia, né, eu falando no que eu escrevo, né, eu trago mais essas temáticas femininas, né, porque primeiro é o que eu tenho para falar. Primeiro, não que eu não tenha essas outras questões de pobreza, né, de dificuldade financeira para falar, mas por enquanto, né, em mim essa coisa do afeto, de como a gente é vista, né, dessas dificuldades. Você pensando, essa verdade também. Por enquanto, né, eu sinto muita vontade ainda também de falar sobre outras questões. Me incomoda muito essa coisa de ter que pegar ônibus e o ônibus está cheio e a gente não tem um carro que facilita a nossa vida, por exemplo, né? E isso é um privilégio. Ter um carro é um grande privilégio, mas eu sei que tem gente que está precisando de outras coisas, que quer uma água para beber agora e não tem, né? Então, eu nem falo, eu acho que às vezes eu penso num carro como um grande privilégio, mas que eu sei que tem pessoas que a minha vida seria assim, já seria um grande privilégio, né? Mas é isso, eu trago para as minhas músicas, né, minhas composições, essas temáticas femininas, primeiramente, né, mas eu tenho certeza que um dia eu ainda vou escrever sobre essas outras questões, que são questões mais populares dentro do reggae, né, mas eu conheço outras mulheres também, Jo Reis, por exemplo, que é de Feira de Santana, Danzi, que falam sobre essas questões, né, muito políticas, mas o caminho que eu achei para ir compondo até então foi esse, eu só componho. Todas as minhas músicas são de coisas que eu estou vivendo, né? Sobre coisas que estão muito fortes e que eu preciso colocar para fora através da composição. Você acha que tem a ver com o público do reggae ser um público um pouco saudosista e tradicional, assim, essa coisa de... No Brasil, a gente realmente não vê... A gente vê muitas artistas, às vezes, protagonizando como back vocal, né? Que é uma coisa importantíssima, não diminuindo, é maravilhoso, mas como artistas, né? A gente acaba vendo algumas artistas fora do Brasil tendo grande destaque como artistas centrais. Ainda assim poucas, né? Ainda assim poucas, mas no Brasil a gente praticamente não tem um exemplo, né, assim, para dizer de destaque que entre em grandes espaços assim. O que você acha que... Eu tenho certeza, né? Não vou dizer que eu acredito, eu tenho certeza que existem muitas mulheres que fazem reggae na Bahia, no Brasil, no mundo. Mas eu acredito que faltam espaços, né? Oportunidades de visibilidade, porque assim, quem conhece meu trabalho, por exemplo, o trabalho de Jo, o trabalho de dança, são pessoas que sempre gostam, mas o que é que falta, né, para inserir a gente no mercado? Então, é uma temática que é uma pauta, né, que às vezes é clichê, falta visibilidade, falta oportunidade. Mas, de fato, é o que falta, né? Porque as pessoas que escutam gostam muito da música que as mulheres fazem, né? Mas falta essa oportunidade de colocar a nossa música no mercado, de colocar a nossa música em grandes festivais, né? Porque existem mulheres que estão fazendo reggae no mundo inteiro. Eu fiz meu trabalho de pesquisa na faculdade sobre mulheres no reggae. Seu trabalho da... Eu pesquisei como mulheres na Bahia aprenderam a fazer reggae. Eu entrevistei Danzi, Nelma Marques e Jo Reis. E nesse trabalho eu citei várias outras. Thaís Macena, que é baixista, Célia Sampaio, do Maranhão. Tem Núbia aí também, que é uma grande cantora que está crescendo, né, uma das grandes candidatas a ser a grande representante aí do reggae feminino aqui no Brasil. E eu estou muito feliz em ter esse nome que está sendo reconhecido, que está viajando. Meu sonho é conseguir viajar ao Brasil com a minha música, falar assim, olha, eu quero o som de Rihanna aqui em outro estado. Eu acho isso incrível, né? Eu acho isso assim, o auge do reconhecimento necessário para a gente. Então é isso, existem muitas mulheres que fazem reggae, mas falta espaço, né? Todo mundo fala isso, é um assunto que já se tornou clichê. Falta espaço, falta oportunidade, né? Eu acho que o público precisa ouvir outros estilos de reggae, ouvir o que a nova geração, o que a geração feminina tem a dizer. Né? Mas se a gente não consegue colocar a nossa música no mercado, porque é muito difícil, né? Assim, para quem consegue lançar uma música, que já é um processo que custa caro, né? Sim. Como é que faz essa música chegar no público? Né? Não é só lançar, tá lá numa plataforma e essa música vai acessar o público. Eu realmente queria entender se tem uma fórmula, né? Mas acredito que essa fé num artista nova que está chegando, a gente precisa desse voto de confiança. Olha, eu vou colocar aqui
o seu show, nem que seja para abrir um show de um outro grande artista, e vamos ver como é que chega, né, seu som para a galera, porque tem público para ouvir. Agora falta realmente essa abertura. Você não acha também que, além da abertura, falta um pouco de informação também, no sentido assim de formação mesmo, dos artistas, por exemplo, digamos se houvessem mais workshops ou mesas de discussão para os artistas, né, assim, emergentes terem um pouco mais de noção sobre o que é preciso ser feito. Você não acha que também, assim, como um artista também que está buscando, né, ascensão, você não acha que falta muitas vezes informação também na classe artística sobre, né, o que é que eu posso fazer para melhorar, para ir crescendo, além naturalmente do talento que cada um, né, individualmente pode ter? Como é que você vê essa Sim, questão? eu sou um artista independente, né? Eu não tenho nenhum empresário, enfim, eu venho de Cachoeira para cá. Não tinha inicialmente a minha banda, né, que tivesse meu nome, isso surgiu depois da pandemia, eu sempre toquei em outras bandas. Então, eu acho que é o caminho de todo mundo. Todo mundo ou começa em alguma banda e depois começa a fazer suas coisas e quer montar seu projeto. Então, realmente, eu nunca soube que caminho era o caminho necessário para fazer a minha música acessar alguém, né? Então, eu tenho uma produtora que na parceria mesmo, a gente não tem contrato, não tem nada, né? Eu tenho uma produtora que sempre que vê algum edital aberto, fala, Riane, eu acho que esse edital se encaixa para você. Como mas muita gente começa, né? Às vezes colando com amigo, com amiga. Eu agora estou gravando meu EP através de um edital. Maravilha. Né? Eu tenho um edital aprovado para gravar um EP, mas eu já tenho alguns anos de carreira e eu tenho acesso à internet, né, acesso a essa produtora que se dispôs a escrever meu projeto, mas tem muitas mulheres, principalmente as do interior, que nem sabem o que é um edital, que nem sabem que existe uma verba que é destinada a financiar algum tipo de projeto cultural. Então, realmente, falta acesso à informação também. Né? Às vezes todo mundo já coloca, não, é muito difícil escrever um projeto. A gente sabe que a escrita acadêmica, né, é uma escrita que nem todo mundo tem acesso também, né? Nem todas as mulheres do interior têm acesso e oportunidade, possibilidade de vir para cá para estudar ou de fazer uma faculdade, porque isso demanda tempo, demanda energia. Tem mulheres que são mães de família, enfim, que precisam girar a vida de outras formas. Então, que elas não têm acesso mesmo nem acha que é possível, né, aprovar um edital, porque já imagina como algo muito grande. Isso não é para mim não, que isso aí, eu nem sei como é que faz para poder chegar nesse edital. E é isso, eu aqui em Salvador tenho acesso a edital, tenho auxílio também de produtora, de pessoas que estão no meio, que me informam, né? Para mim é uma coisa que já é mais fácil, porque eu tenho acesso. Estou sempre tentando edital. Agora foi o primeiro que eu consegui, mas não foi o primeiro que eu me inscrevi. Né? E continuo sempre aí batendo na porta. Para conseguir tem que escrever tentando vários. Aí você acha que, no caso, né, você escolheu um instrumento, na realidade, voltando um pouco aqui só essa parte da música, naturalmente o meio musical, ele é um meio com pouquíssimas mulheres, se né, formos analisar aí, de maneira geral, entre musicistas, entre equipe técnica, artistas mesmo, são menos mulheres, né, temos muito menos mulheres do que homens, e aí no seu caso você escolheu um instrumento que é ainda mais raro de ver mulheres tocando, né? Porque se você for pensar em guitarra, até percussão, acho que se vê mais, né? Você acha, qual o principal desafio que você, né, já sentiu pelo fato de ser mulher e de tocar? Você acha que tem uma dificuldade ainda maior? Imagino que sim. E como é essa relação, né? De ser uma mulher tocando num ambiente totalmente masculino e um instrumento que é ainda mais, digamos assim, predominante, né, de homens tocando. Você sofre muito julgamento de outros músicos? Essa pergunta é grandona, tem várias respostas, eu adorei. Temos tempo. Primeiro, no meu TCC eu falo, né, de uma escritora que eu agora não lembro o nome, perdão por não referenciar. A gente vai botar na legenda depois. Mas acho que é Lucy Green. Ela fala, né, sobre a associação, que a sonoridade do instrumento tem
com o gênero. Por exemplo, ela diz que instrumentos que têm sonoridades graves, instrumentos que são grandes, robustos, né, são instrumentos que são vistos como instrumentos masculinos, né? Sim. A bateria, a percussão, que tem esse som grave, imponente, e o baixo, que são instrumentos historicamente masculinos e que são lidos, né, como instrumentos masculinos. Então, se a gente vê uma mulher tocando flauta, é normal. Uma mulher tocando guitarra, é normal. Que são instrumentos agudos, né, que remete à mulher bela, sax. recatada e do lar. Né? E aí, quando aparece uma mulher que toca um desses instrumentos, no meu caso, o baixo, né, já causa uma surpresa, é um impacto. Então, Totalmente. quando eu comecei, eu ouvi muito comentário assim, nossa, eu nem percebi que era uma mulher tocando. Nossa, você toca tão bem como um homem, tão bem que parece um homem. Como se fosse Um elogio. Ah, tá. Um elogio. E na época, assim, eu estava mais nova, eu comecei a tocar baixo com 16 anos, eu não tinha nem argumento para me defender. Né? Então eu ouvia e agradecia, obrigada, né? Mas assim, aquilo já me incomodava, né? Tipo, você toca tão bem igual um homem. Mas é um discurso que eu entendo, não justifico e nem perdoo, porque eu sei que faltam referências femininas. Referências não, representatividade é a melhor palavra para falar disso. E isso importa demais, porque eu também tenho recordações de quando eu terminei de tocar, de uma mãe que falou assim, minha filha ficou impressionada em te ver tocando. Isso é legal, né? Que você termina virando uma referência Exatamente. e plantando Exatamente. sementes ali, até às vezes sem saber, né? Mostra que Pessoas é que estão se possível, inspirando em você. né? Porque às vezes a gente vê só homens no palco, como vocês falaram, né? A gente vai para um show, para um festival, para qualquer lugar que tenha música, né? A gente vai olhar para o palco e vai ver só homem e a gente vai pensar, isso é para mim, né? Sim, claro. Será que é possível traçar esse caminho profissionalmente, que eu possa viver disso? Porque todo mundo, quando vai ser artista, né? Acho que a família se preocupa logo, né? E aí vai viver de arte, mesmo a arte não dá dinheiro, todo mundo tem essa preocupação. Claro. E né? que outro trabalho você vai ter, algo assim, né? Eu, antes Qual de o seu fazer trabalho, música, de né? estudar música, eu ficava pensando, não, eu vou ter que estudar matemática, que era uma área que eu gostava muito, ou química, eu ficava vendo o que é que eu gosto também para poder estudar antes de fazer música. Sim. Mas aí depois o chamado da música veio Um muito pé grande. lá, outro cá, e eu falei, né? vou Pra- fazer primeiro música. Ainda bem. E se não der certo, né, eu Isso. vejo outra coisa para fazer. Mas é isso, falta essa coisa da representatividade, porque quando a gente vê uma outra mulher fazendo, tocando instrumentos que são tidos como masculinos, a gente fala, não, se ela pode, eu também posso. Sim. Né? Então cria essa coisa da referência, Se enxergar. se enxergar no palco. E para mim é muito importante também saber que eu sou essa pessoa Claro. que possibilita a uma criança, uma menina negra, né, de enxergar e falar assim, não, eu também posso estar ali. Ela parece comigo Ela- e eu Aham, posso também chegar Totalmente. ali. E para mim, eu confesso que o maior desafio, às vezes, de tocar baixo é tocar no meio de homens, porque isso já me causa um medo. Eu, assim, e conversando com outras amigas, eu acho que esse é um assunto, outras amigas musicistas, né, que é generalizado, assim, pra gente. A gente tem um receio de tocar no meio de homem por causa do julgamento, né? Existe o primeiro julgamento do público e o auto-julgamento. Se a gente erra, né, a gente já fica, nossa, meu Deus, eu errei nesse contexto. Então, reprime a gente de uma forma que às Sim. vezes a gente nem consegue dar o nosso melhor, não se sente à vontade. E para fazer música a gente tem que estar se divertindo também. É trabalho, mas a gente tem que estar à vontade. Então, eu já ouvi de pessoas que estavam à frente de uma banda falarem para mim, olha, se você errar, eu vou tirar R$ 50 do seu cachê por causa de cada nota que você tocar errada. Nossa. Então, até hoje, eu ainda Coisa tenho horrível. muito receio, assim, do erro, sabe? Às vezes eu Autocobrança. Cria A uma autocobrança. certa, né? assim, Tensão. o quanto que nós mulheres somos reprimidas, né? Eu ouço às vezes a gente falando, mulheres falando, olha, a gente que é mulher na música, tem que fazer as coisas 1000 vezes melhor do que o que a gente já está fazendo, porque senão, onde a gente errar, der qualquer vacilo, isso já é um motivo mínimo para a gente ser comentada. Já vira né? algo Então, a mais. existe essa coisa da autocobrança, não da timidez, mas essa coisa que deixa a gente mais pra dentro mesmo, com receio de errar, que às vezes a gente nem tá se divertindo. Uma coisa que num contexto, quando tem só mulheres, a gente já percebe que tem um acolhimento muito grande, porque tá Diferente, todo né? mundo, não, é isso mesmo, vai, tenta. Tá todo mundo aqui igual para te apoiar, e quando tem alguma pessoa que já tem mais experiência, essa pessoa não vai estar ali reprimindo, é a pessoa que vai mostrar caminhos também para você. Então, para mim, esse até hoje é o maior desafio, me sentir tão à vontade, às vezes tá rolando uma jam, pessoas tocando, e aí eu
Tu olha aí, todo mundo, vem, tem uma baixista aqui, vem, Riane, vem, toca. Eu já cansei de ir pra lugares que tem homens tocando no palco, que as pessoas sabem que eu toco, mas eu não vou, por receio, né? E assim, é uma coisa que não é só eu que tô falando, outras amigas também falam que tem medo de ir pro palco, porque tem medo do que vão falar e tem medo depois de como vai se sentir. Eu, quando errava nesse lugar que eu tava aqui, eu era ameaçada, né, a receber um desconto ali do meu cachê, eu, quando errava, eu ficava mais de uma semana pensando, nossa, eu errei. Eu errei. E a pessoa ainda falava pra mim, sabe o quê? Sempre assim, você errou na parte principal da música. Era sempre na parte Sempre. Só pra Podia errar aumentar, só pra aumentar a culpa, qualquer coisa eu podia errar. Mas o meu erro ia ser sempre a parte principal. Que loucura isso. E aí eu dormia pensando nisso. Nossa, eu errei. Então, eu imagino também quantas mulheres, né, desistem desse caminho também, porque não tem, muitas vezes, a coragem, né, que um homem tem né, de chegar no palco e encarar aquilo. Não, isso aqui primeiro. E errar, isso aqui não é nada profissional. Às vezes é uma brincadeira mesmo, tentar fazendo um som para se divertir. E às vezes eu não tenho essa coragem de chegar lá e me abrir para a possibilidade do erro, né? Porque a vida também tem erros, né? O erro faz parte da nossa vida. Claro que a gente quer ser sempre uma profissional exemplar, que a gente quer se superar, dar o nosso melhor. Mas eu confesso que quando eu tô tocando reggae, porque é minha zona de conforto, musicalmente falando, baixisticamente falando, se for uma jam de reggae, eu já me sinto muito mais à vontade. Se for outro gênero, eu já não me sinto mais tão confiante, porque não é um gênero que eu estudo, que eu não tenho tanta propriedade. Naturalmente falando. Mas se forem mulheres tocando, eu já me sinto mais encorajada de estar ali, porque eu não vou estar tão preocupada no erro. Não vai ter o julgamento de gênero. O julgamento por elas, né? E aí, em consequência disso, o meu auto-julgamento também. Tipo, eu vou saber me acolher mais também. Sim. Então, esse, para mim, é o meu maior desafio. Até o meu desafio pessoal, assim, é quebrar essa barreira do medo, do erro, né? De ter coragem de chegar, de enfrentar, de me sentir autoconfiante, né? Para estar ali no meio de homens fazendo música. Você se recorda, então, já que, né, entrou nesse assunto aí, e você citou mas você se recorda de algum momento, assim, que sua mente ferveu de verdade por algum tipo de julgamento e que você, assim, enxergou que aquilo só estava acontecendo porque você era uma mulher? Você se lembra de alguma situação assim? Deixa eu pensar. Não precisa citar nomes, não, polêmico. Apenas uma situação. Quase perguntei, que foi essa aí do desconto? Se quiser eu falo, viu? Se quiser eu falo. Se quiser falar, pode falar. Qual foi o Minha município? gente, a Orquestra Reggae foi o lugar onde eu comecei, mas foi o lugar onde eu mais sofri. Caramba. Onde eu mais sofri foi lá dentro, né? E esse outro relato que eu vou trazer sobre essa coisa de saber que é porque eu era uma mulher. Inclusive, eu era uma mulher jovem, né? Eu tinha 15 anos na época e estava começando. Nossa. Então, quando a gente está começando, todo som é oportunidade, né? Eu quero tocar, a gente tem essa ânsia de tocar e às vezes não está vivendo de música. Então, não é um músico profissional, né? Que vai tirar seu sustento a partir dali. Então, é um show que você vai... Eu já toquei sem receber nada nesse grupo, né? E a pessoa que estava organizando dizia que não estava tendo cachê. E depois a gente descobria que teve, sim. Outra banda, ainda mais em cidade pequena, né? Outra banda tocou e falou assim, não, eu recebi um cachê. Foi pouco, mas a pessoa botou tudo no bolso, não soube dividir para um grupo, né? Mas assim, quando eu era desse mesmo grupo, eu passei aqui na faculdade, em Salvador. Então, o grupo tinha ensaios semanais, né? Toda sexta e todo sábado. E aí eu vinha para Salvador para estudar e toda sexta... Eu voltava para Cachoeira, toda sexta sagrada, era sagrado. Tempo pra lá, daqui pra lá, só pra 2 horas e meia de viagem, né? Mas tem o tempo de você... Eu saía da faculdade, ia para a rodoviária, pegando um buzu, chegava na rodoviária, esperava o horário que tinha transporte, para poder pegar mais esse tempo de viagem. Às vezes chegava lá com fome. Já virou uma jornada legal. Aí. Uma grande jornada, toda semana. E depois, toda segunda-feira, voltava para cá. Inclusive, a música que eu fiz para minha mãe é sobre isso, né? Sobre essa rotina, falando de ter ela, né? Como uma pessoa que me levava na rodoviária toda segunda-feira e que estava lá toda sexta também me esperando. Né? E aí... Enfim, o projeto tinha uma verba, acho que de R$150 na época, estou falando aqui de uns 4, 5 anos atrás, ou essa média mais ou menos de tempo, uma verba, uma bolsa para cada
músico de R$ 150 e eu era a pessoa que eu recebia R$ 200 porque na época a passagem ida e volta dava R$ 50. Então quando você multiplica 50 por 4, que é a quantidade de finais de semana, eu recebia R$ 200, mas era todo investido em passagem. Para você estar lá. Então eu não ganhava extra nenhum centavo por isso. E aí quando eu chegava lá, depois de ter feito todo esse percurso, se eu chegasse atrasada porque o carro atrasou, porque eu não consegui pegar ônibus de mais cedo, eu era uma pessoa que era exposta ali no meio de todo mundo. Riane tá ganhando a mais, né? E tá chegando atrasada. Nossa. Riane não podia faltar uma semana de ensaio, até se eu tivesse algum outro compromisso aqui, se eu tivesse uma prova na semana seguinte que eu quisesse estudar, porque eu era ameaçada em sair do grupo. Né? Era uma pessoa que falava assim, então você não vem porque você está priorizando a faculdade no lugar do grupo. Né? Então eram vários tipos de manipulação por causa do meu gênero, porque os homens levantavam logo a voz, né, para se defender, e por causa da minha idade também, uma menina de 15, 16 anos, né, que estava ali começando, então aceitando todo tipo de coisa que vinha pra cima, e às vezes me sentia até culpada mesmo. Não, realmente eu tô recebendo a mais que todo mundo. E ganhando a mais como se você tivesse colocando esse dinheiro no bolso. Eu dei o dinheiro todo à empresa de ônibus, né? E assim, não ganhei nada, né? Então é isso, todo mundo recebia algum tipo de cachê, eu não recebia nada, né? Porque eu pagava para estar lá, pagava para estar aqui em Salvador de volta. E eu fazia essa rotina porque eu gostava de estar tocando, né? Era o lugar que eu estava tocando reggae, né? Era a possibilidade também que eu via de continuar tocando, mas eu sofria esse tipo de ataques, né? De que eu chegava atrasada, de que eu estava ganhando a mais que todo mundo, e que eu estava preferindo estar na UFBA do que estar lá em Cachoeira. E começava aquela coisa da manipulação pela vitimização. Tá aqui em Cachoeira, num grupo pequeno que está começando, e você tá lá na cidade grande, tá com pessoas, professores da UFBA, não sei o quê. E aí, né, eu não sabia me defender, passei quase uns 4 anos fazendo esse percurso, Caramba, sem faltar 4 anos. uma semana, sem faltar uma semana. Nossa, meu Deus. Né? E assim, quando eu falei para o representante do grupo que eu tinha passado na UFBA, eu já estando no grupo, né, ele fechou a porta de casa, literalmente, assim, eu falei, eu quero conversar com você porque eu passei na faculdade, né, e aí eu quero ver uma forma de eu continuar no grupo, porque eu gosto do grupo e eu sabia que o grupo estava começando ali naquele momento para fazer um projeto, um edital que tinha ganhado, e aí eu disse, estou indo aí na sua casa com minha mãe conversar para a gente ver possibilidades. Quando eu cheguei na porta da casa dele, estava tudo fechado. Nossa, né? E aí eu falei com a produtora, eu disse, olha, eu passei na faculdade, fui toda feliz falar com o representante do grupo, e aí eu recebi as portas fechadas, né? A pessoa, de uma forma muito diferente, falou, olha, primeiramente, parabéns, né? É um motivo de muita felicidade ter uma integrante do grupo, né, na UFBA, fazendo música. Inclusive, não sei se tem uma outra mulher de Cachoeira que fez música aqui na UFBA, né? Tem mulheres que já fez na UFES, enfim, outras faculdades. Mas eu não me recordo, se tiver, espero que tenham mesmo, e que eu tenha aberto também portas, e que tenha sido esse canal de representatividade para outras mulheres virem para Salvador estudar música. Né? Mas eu recebi as portas fechadas, assim, na minha cara, na cara da minha mãe. Né? E ainda assim, depois eu fiquei 4 anos indo e voltando sem receber nada, fazendo um esforço muito grande, esforço físico, um esforço mental, né? E é isso, várias vezes manipulada de você precisa estar aqui, né? Você está ganhando a mais que todo mundo, você tem que estar aqui mesmo, porque senão você vai sair do grupo, né? É isso aí, gente. Você acha que vida de músico é fácil? Isso tudo por amor ao reggae, né? Então, assim, a gente está aqui no Reggae Cultura Podcast. Clica no botão, curte, se inscreve, manda para os amigos. E a gente está aqui hoje com Riane Mascarenhas, que é cantora, compositora, baixista, formada em licenciatura pela UFBA. Entrevista aí, Mascarenhas, take 2. Aqui não é claclete, não, é pula! Irmão. Riane, fala pra gente, você é formada em licenciatura pela UFBA, né? Você acha que essa formação acadêmica, ela te deu, acrescentou na sua vida como artista? E será que uma formação desse tipo é fundamental para os artistas que estão aí? Ou é uma coisa que sempre é bom aprender, mas vai estar lá somando no seu caminho, assim, né? Como é que isso foi na sua vida? O que é que isso representa? Bom,
Eu digo sempre que a música reggae me trouxe para Salvador para estudar, porque era a música que eu tive contato e foi a música que eu comecei a fazer. Né? Então a música reggae me trouxe para Salvador, me levou para Jamaica, né? O reggae é assim a música que guia a minha vida, né? Que abre todas as portas dos meus caminhos musicais, porque é a música que eu aprendi a fazer, a música que eu toco, que eu amo tocar e que eu me sinto segura tocando, que eu vou tocar com prazer. Né? Então, através do meu contato com o reggae, eu me interessei em estudar, me aprofundar. Eu ficava pensando, não, eu quero crescer nesse caminho. Né? Eu quero voltar aqui para Cachoeira com esse diploma, retribuir para minha terra também. Quando eu saí de Cachoeira, eu pensava em abrir uma escola lá em Cachoeira, né, para ensinar música. Que legal. E assim, eu quando saí de lá, eu não pensava tanto em ser artista. Eu não cheguei aqui em Salvador cantora, não. Eu sempre gostei muito de cantar. Você cantava no grupo de samba? Esmola? Cantava, mas não era cantando sozinha. Era o coro, solo, era claro, cantando em coro. Eu tinha claro. muita vergonha de cantar sozinha. Então, Você chega eu em ficava às Salvador. vezes imaginando assim. Eu fechava o olho e ficava, será que um dia eu vou conseguir cantar para um monte de gente? Porque a vergonha era enorme, que eu achava uma coisa absurda. Então, na faculdade foi o lugar que eu comecei a cantar para ensinar música para a turma. Então, começou de uma forma muito didática. Mesmo. Então, assim, minhas colegas, né, e colegas sempre falavam, Riane, sua voz é bonita, você tem que cantar, cante, toca aqui essa música, cante aqui. Aí, por vários momentos de descontração, depois de aula com os colegas, um colega senta no piano, outros pega o violão, e aí eu sempre cantando na faculdade, mas momentos de descontração, momentos de atividade didática, de precisar ensinar para a turma, né, alguma música. Então, eu vim muito para Salvador nesse sentido, de ser professora, né, que era meu desejo inicial. Eu tocava já baixo, tocava violão, mas eu queria ser professora de música. Né? E aí, na pandemia, né, quando começaram as coisas das lives, eu já estudei no IFBA, então tinha uma galera do IFBA de Santa Amaro que sempre me ligava, Riane, a gente sabe que você gosta de música, você está estudando música, você quer fazer o momento artístico da live? Legal. Né? Então comecei com isso, fazendo os momentos de intervenção artística nas lives da pandemia. Fiz uma live também que a Edson Gomes participou, cantou comigo 3 músicas na pandemia. Sensacional. Era uma live solidária que foi no meu aniversário. Foi mesmo. E aí, no primeiro ano de pandemia, né, quando as lives estavam no auge, Isso você estava no meio da faculdade? era, só que a faculdade suspendeu as Claro, aulas, né? claro. Aí eu voltei para Cachoeira, Claro. fiquei esse tempo lá, por tempo indeterminado. Aí fiz essa live solidária, fiz lives no Instagram cantando, sempre cantando, lives cantando, né? E aí o pessoal me apresentava assim, estamos aqui com a cantora, baixista, aí eu ficava assim, cantora. Foi se descobrindo. Era uma coisa que falava, mas que eu não tinha propriedade, né? Quando eu me afirmava assim, olha, eu sou cantora, mas aí vinha assim, vinha um monte de interrogação por dentro, eu sou cantora mesmo, né? Tá muito recente isso. Então, eu comecei na pandemia, né? Então, eu venho para a faculdade para estudar pensando em ser professora, pensando em dar aula em Cachoeira, pensava muito nisso. Eu falava, eu quero ser maestrina, que eu achava lindo, né? Reger uma orquestra e quero montar uma escola de música aqui em Cachoeira. Cachoeira tem muitas filarmônicas, mas eu pensava em montar uma escola que tivesse outros fundamentos teóricos também, que não fosse tão voltado para os sopros, enfim, uma escola de música com outros tipos de formação. E aí, enfim, entrei na faculdade, professora, né, querendo ser professora, saí professora e cantora. Então, obrigado muito, né, por essa voz maravilhosa que a gente tem aqui. E você tinha, inclusive, outros colegas que tinham, assim, bastante afinidade por reggae também? Na época que você estava dentro da universidade? Ou Boa pergunta. Você era, digamos assim, a única Eu vou que... responder a segunda pergunta dele, porque eu achei importante também, que quando você pergunta se eu acho fundamental, né, que artistas de reggae venham para a academia, né, eu acho que é fundamental, mas não é mandatório. Eu acho que, assim, é fundamental que a gente consiga acessar conhecimento da fonte que a gente quiser beber. Mas eu acho que a faculdade, né, a academia não é o único lugar que vai formar músicos, porque a grande formação para música é a rua, né, é o palco, né? Enfim, a gente vê que a maioria dos artistas que são conhecidos nacionalmente nunca passaram por faculdade, né? Eu acho que é um outro jeito de adquirir conhecimento, mas não é o único jeito, né? Não é o único caminho.
né? Eu acho isso bem claro, porque tem gente que pensa que não sabe tanto porque não aprendeu lá dentro, Claro, é importante. né? Mas que a grande escola, para mim, é a rua, é a prática, é estar com um colega, com uma colega sentado, tocando, compondo junto, né? Lá a gente aprende outras coisas, inclusive uma faculdade que ainda é muito eurocêntrica, Voltada para o né, ensino de música clássica, então tem toda essa questão de que a gente chega lá dentro e se frustra também, porque a gente não vai ver muita música negra. Hoje em dia está sendo parcialmente transformado com a chegada de Isso alguns em professores Salvador, negros, né, de Yuri Passos, por exemplo, que é um percussionista do claro, Gantuá, maravilhoso. né, de professora Irma, que ensina canto, então que traz um pouquinho da nossa cultura negra para lá para dentro, que aí já traz, né, o que você pergunta. Né? Eu era da turma, deixa eu lembrar para não falar errado, mas eu acho que era a única artista assim, que tocava reggae. Mas todo mundo me acolheu muito, todo mundo falava que massa. Que maravilha. Os colegas me acolheram muito, porque hoje em dia a gente já tem mais de 70% do corpo estudantil da escola de música formado por estudantes negros. Né? Eu sei disso porque eu fiz uma pesquisa na faculdade falando para investigar o quanto de música negra se via dentro da escola de música. E a gente viu que era uma parcela muito pequena. Né? De um lado, a gente tinha mais de 70% de professores brancos ensinando para mais de 70% de alunos negros. Sim. Então, que choque de realidade, né? Que a gente chega lá e não se vê. Né? Então, justamente, eu fui muito acolhida pelos meus colegas, né? Mas não fui acolhida pela grade curricular, porque eu nunca ouvi falar, para não dizer que nunca, no meu último ano, na disciplina de prática de conjunto, meu professor Yuri Passos fez um tributo a Bob Marley, né? Porque sabia também que eu estava na turma. Sua homenagem, né? Foi, mas assim, contemplou a turma inteira, todo mundo amou, mas foi a primeira vez nesse meu último ano na faculdade, né, que eu ouvi falar na palavra reggae, né, por parte de um professor, né, que tenha sido um conteúdo que tenha trazido por um professor. Sim, inclusive, assim, até uma outra pergunta em relação ao ambiente acadêmico, porque eu vejo lá fora, no exterior, que além do curso de música, né, onde você aprende técnicas e etc e tal, existe o curso de gestão, né, para carreiras de artística. E eu não vejo muito assim falar sobre isso aqui. Existe também. Eu nem sabia disso de lá fora, viu? Mas já adorei. Lá fora existem cursos, literalmente, de gerenciamento artístico, por exemplo. Existem empresas também focadas nisso. Existem, assim, muitas pessoas que terminam, assim, às vezes começam ali também com um pequeno envolvimento com a música. Às vezes é um DJ que vira, tipo, um empresário de uma banda gigante, porque ele foi aprendendo aos poucos ali algumas coisas, mas ele fez esses cursos de formação que acontecem dentro da universidade. Se você pega aí também, já tem também a parte histórica, tem disciplinas que falam da parte histórica, né, da música em si, não apenas da parte de técnicas e tal, de execução. Então, aqui ainda, né, acho que falta muito isso, né? Eu acho que lá na UFBA, se eu não me engano, tem uma disciplina não obrigatória, né, que está voltada para essa coisa da gestão de carreira. E dentro da escola de música tem vários cursos. Tem o curso de canto, o curso de licenciatura, o curso de música popular. Então, música popular talvez seja o curso aí que mais dialoga com a música da rua, né? A música que está do lado de fora. É predominantemente a música clássica, o MPBzão. A música... Adoro o MPB, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar na inclusão, né? Claro, sim, lá dentro, se é para pensar em música, que a gente possa pensar em músicas, né? Plurais. Músicas, né? Eu acho que eu deixei um obrigado pela voz de Riane para a UF e vou deixar aqui uma crítica também, que é um absurdo que a gente, a essa altura do campeonato, em Salvador, Bahia, a gente tenha um ensino voltado para a música, que é a música popular da Europa do século XVI e XVII. Assim, não tem o mínimo cabimento. É uma música maravilhosa, merece ser estudada, mas a gente tem uma riqueza tão imensa de outras músicas e a gente está, a essa altura do campeonato, fazendo isso. Então fica aqui minha crítica também para a UFBA. E esse é o Reggae Cultura. A gente está aqui falando de pessoas e lugares onde o reggae criou raízes. Eu estou aqui com Rafa Costa e Riane Mascarenhas. Riane, eu sei que você foi mãe há pouco tempo, né? Cel é o nome de sua filha. Cel. Maravilha. Eu queria saber de você, assim, não poderia deixar de perguntar, né? Como é que você acha que ter, gestar e cuidar de uma filha afetou a sua trajetória como artista, como profissional?
Você pode falar um pouco disso? Nossa, É muita coisa. É muita coisa, é muita Desafios, coisa. Né? Antes de ser mãe, eu sou mulher, então eu já vivi os desafios, né, de ser uma mulher negra dentro da música, na vida, né? Eu acho que para nós que somos mulheres negras, nós já enfrentamos vários desafios, né? E a maternidade é mais um deles. Mais um desafio. Né? Quando eu fiz meu projeto de pesquisa na UFBA, todas as mulheres que eu tinha entrevistado eram mães. Nossa. Né? E eu, na época eu não era mãe ainda, falava, nossa, todas são mães, Se menos adiantaram, eu. né? Se adiantaram. Né? Jo Reis é mãe, Nelma Marques e Danzi. E assim, é nítido, né, que a maior responsabilidade de gerir uma vida, né, é materna. Porque tem a amamentação, porque a gente tem a questão já das noites de sono perdidas que já vinham desde o processo gestacional, né? Enfim, minha filha até hoje não dorme bem, então Nossa. eu não durmo há 11 meses, Nossa. né? Uma noite inteira, eu não sei o que é Ela dormir. tem 11 meses. Vai fazer 11 meses Nossa. agora, dia 25. E aí, tem essa questão da autocobrança, né? De você ver as pessoas fazendo, postando, trabalhando, e você em casa cuidando, né? E alguém precisa trabalhar. Eu tenho o apoio do meu parceiro, né? Mas imagino que para mães solos isso seja muito mais difícil, porque a gente abdica muito de muitas coisas da nossa vida, né? Para poder cuidar. É uma fase, é passageiro, mas é uma sobrecarga enorme, né? Então, a gente se sente mesmo um pouquinho atrasada, porque a gente vê todo mundo fazendo, postando. Eu lembro que eu fui para o palco, depois que eu parei, depois de 2 meses. Ela estava com 2 meses. 2 meses? Nossa. Foi, mas foi aqui em Salvador mesmo, rapidinho. Eu cheguei ali, toquei 2 horas ali de show, botei minhas coisas, voltei para casa correndo, né? Porque amamentando ainda, amamentação exclusiva até os 6 meses que eu dei. Então, eu senti que eu não estava mais sabendo fazer aquilo, sabe? Eu me senti totalmente desconectada da música. Era estranho para mim estar no palco. E eu fiquei, meu Deus, será que eu não sou mais da música? Eu fiquei até pensando, será que eu preciso fazer outra coisa da minha vida? Porque eu realmente me senti desconectada, né? Eu estava vivendo um outro momento também, que na época eu me cobrei tanto, né? Tive muita pressa e fiz um outro show em Cachoeira. Fiz uma participação com um grupo Os Canibais lá em Cachoeira, que eu achei assim que tinha sido horrível. Eu cheguei em casa me cobrando assim, me sentindo totalmente para baixo. Eu disse, nossa, minha performance foi horrível. Eu sentia como se eu não estivesse ali dentro, né, da música. Mas Isso porque você ficava pensando e se preocupando com... não, eu acho que Por foi, conta dos laços eu acho que foi maternos? emocionalmente assim, eu me desvinculei muito da música. Na minha gestação até, mesmo que eu tocasse, eu toquei menos, né? Eu não me sentia com tanta vontade de tocar. Enfim, foi um momento que eu me desvinculei, me afastei um pouquinho da música. Porque o cuidado que as mães É. têm que dedicar, né? E aí, eu levei esse período um pouquinho afastada, mas hoje em dia, assim, eu sinto que eu fui totalmente abraçada para a música. Hoje em dia, quando eu estou no palco, assim, para mim é o momento que eu tenho para aproveitar, para compartilhar meu trabalho, a minha arte com o público, né? Então, quando eu saio de casa, porque agora eu saio menos, né? Agora eu passo 24 horas do meu dia para doar, né? Seja a criança está dormindo, mas eu estou ali prestando atenção nela. Né? A criança vai comer, eu vou pegar a comida na geladeira, esquentar, vou dar a comida para ela. Então, eu estou sempre muito conectada com ela e isso às vezes tira, às vezes não, com certeza tira um pouco do Divide tempo, a que atenção, divide né? a atenção, divide a nossa energia também, porque Claro. tem uma energia muito grande que a gente demanda. E às vezes eu falo, ela está dormindo, eu vou pegar o baixo para estudar. Não, eu vou dormir porque eu estou muito cansada. Nossa. Então, as mulheres têm essa coisa de se voltarem para o cuidado. Então, muitas vezes, quem não tem apoio de outras pessoas em casa, quem não tem rede de apoio, quem não tem parceiro, quem não pode deixar uma criança numa creche de confiança, num berçário de confiança, não vai ter tempo, nem disposição Pra se física e dedicar. mental para pegar um instrumento, para estudar uma coisa que queira muito. Né? Então, hoje, quando eu estou no palco, eu aproveito esse momento para dizer assim, essa sou eu, né? É a Riane que habita em mim, que já habitava em mim antes muito de eu ser mãe. Mas eu me sinto hoje, depois desse período que eu levei desconectada, né, novamente abraçada pela música. E o palco, para mim, agora é um lugar muito mais sagrado do que antes. É o momento que eu tenho, assim, de isso aqui sou eu, né, o que eu amo fazer e o que eu já amava fazer. Quando a gente se torna mãe, às vezes a gente se esquece um pouquinho de quem era
a pessoa de antes. Aí, às vezes, eu fico pensando, o que é que eu estaria fazendo agora se eu não fosse mãe? E, às vezes, eu já não sei mais. A gente é tanto cuidado, né? Tanta energia que a gente demanda. Até quando a criança está quietinha, está ali na nossa frente, mas a gente tem que ter atenção se vai bater a cabeça, se vai pegar alguma coisa, se vai quebrar, né? É o tempo todo a gente sempre com a atenção. Então, eu sinto muitas vezes por saber que existem mães que não têm uma rede de apoio para conseguirem optar em descansar ou pegar um instrumento, para descansar ou trabalhar, né? Tem que sempre trabalhar. E olhe lá, né? Eu já gravei música com o Céu assim do meu lado, botei ela na cadeirinha, aprendi toda, ali na minha frente, e eu com baixo ali gravando uma linha que eu tinha que mandar online. Foi. A pessoa disse, não, você pode gravar em casa mesmo. E aí eu botei Céu aqui na minha frente, e ela chorava, eu me desconcentrava, aí tinha que botar o baixo, pegar da mama. Então é uma coisa que toma nosso tempo, claro. De verdade, toma muito nosso tempo. Pois é, em relação a mulheres no reggae, né? A gente falou que não tem assim tantas expoentes, seja internacionais, nacionais. Você podia falar sobre mulheres que te inspiram, assim, em geral, na música ou nas artes, na política? Você tem, assim, pessoas que você gostaria de citar nesse momento? Total. Dentro do reggae internacional, falando no reggae de fora, né? Minha referência é Desirê. Eu sou muito fã do reggae de Desirê. Esse ano tem, né? Eu estou ansiosíssima por esse show. Vamos todos, República do Reggae 2025. Mo Calamity. Amo também. Também adoro. Sou doida para conseguir ver um show dela ao vivo. Uma curiosidade sobre ela, inclusive, que muita gente não sabe, mas ela fala português. Então, né? cara, ela é de Cabo Verde. O último disco tem uma música em português. Sim. Muita gente não sabia disso, eu não sabia. Sim, apesar da maioria das músicas ser em inglês, né? Inglês, francês, algumas. Sim, né? sim. E aí, vindo pra cá, eu vou citar as mulheres que eu trouxe também no meu TCC, né? Jorrais, que também é baixista, que também é cantora. Grande né? artista. De Feira, né? De Feira de Santana. Tem Danzi daqui de Salvador. Danzi. Nelma Marques também, que tem uma trajetória de muitos anos, acho que dessas todas é a mais velha. Né? Tem mulheres de outros gêneros musicais também, como Lued de Luna, que escreve muito sobre pautas femininas. Né? O que ela escreve me toca muito, porque eu me identifico muito. Né? Os discursos também de Larissa Luz, pensando em como nós mulheres somos vistas, recebemos e damos afeto. Né? E deixa eu ver se tem mais. Nessa hora que vocês perguntam, sempre foge algum nome da cabeça. Mas a ideia é essa mesmo, pegar de surpresa. Mas deixa eu pensar aqui, na arte, né? Porque se vocês não fizessem esse recorte, eu ia trazer primeiro todas as mulheres da minha família, né? São as mulheres que me inspiram. Não, em geral. Eu falei assim, nas artes, na política, enfim, na família. Então eu vou trazer as mulheres da minha família, em especial minha mãe, né? Mãe solo, que me criou sozinha, a grande responsável. Rubenita Mascarenhas, né? Minha tia Betty, minha tia Rita, minhas primas Mel e Yasmin. Né? Eu antes de ser, eu era mais nova, eu era caçula, a mulher caçula. Então fui muito paparicada também. Hoje em dia perdi meu posto para Céu. Né? Mas minha família, matriarcal, assim, totalmente feminina, é uma família muito unida, é uma família muito parceira. Né? E são mulheres que para mim são exemplo de fé, são exemplos de força. Né? Infelizmente eu tenho que falar força, porque eu não gosto muito de falar que mulheres são fortes, porque nos obriga, a vida nos obriga a ser forte. Né? Então não é uma condição que a gente nasce sabendo ser forte, a gente precisa. E a gente tem muitas fraquezas, sim, né? Só que a gente precisa saber, né, como driblar essas fraquezas. Mas, enfim, eu estudei em escola particular, graças aos esforços de minha mãe, que não pôde estudar em escola particular, que dividia quarto com os irmãos. Então minha mãe quis dá para mim uma educação que ela não teve, mas que sempre sonhou. Eu tinha meu quarto, minha mãe nunca teve um quarto. Me cortava o coração ouvir de minha mãe falando assim, não, sua avó botou alguns filhos para estudar de manhã e outros pela tarde, porque o filho chegava de manhã, pegava a roupa do que estudou. O filho de tarde pegava a roupa do que foi de manhã para poder ir para a escola. E às vezes me dói tanto, sabe? Me dá uma tristeza tão grande que eu falo, minha mãe, eu não quero ouvir essas histórias, não. Hoje em dia a gente já está em uma outra situação, graças a Deus. Mas minha avó, Clemilde, já não está mais aqui entre nós. Eu conheci até meus 15 anos, cuidou
criou 4 filhos, né? realmente 3 matriarcal, mulheres, né? Nossa, 3 é mulheres muita e um mulher. homem que mora aqui em Salvador. Então eu lá em Cachoeira fui cuidada por mulheres, só por mulheres. E tive uma filha mulher também, Olha. né? E que já está podendo sentir esse amor familiar, matriarcal. Eu tinha certeza que eu estava grávida de um homem. Eu falava, gente, eu vou quebrar aí a sequência da família de só ter mulheres. Nossa casa é a de 7 mulheres. Aí minha avó faleceu, Nossa, chegou o céu vendo para engano. completar as 7. Ó. Né? Então, é uma família muito matriarcal. Então, para citar mulheres, referência para mim são as mulheres da minha família, a união dessas Também. mulheres, o empenho que essas mulheres tiveram para educar filhas, né? E para até hoje estarem dando todo o suporte que nós, filhas, precisamos. Legal. Ó, a gente deixa então um obrigado Um para salve. Obrigada, as minha mulheres da família. família de Riane Inspirando, né? ter trazido essa artista maravilhosa e cuidado e ensinado, né? Isso é muito bonito de se ouvir assim e é tão difícil da gente ver se falar de famílias matriarcais, né? Assim, eu acho até que o Recôncavo tem uma tradição de certa forma matriarcal, né? E isso assim acho que tem uma lição aí que você fala de sua tia que cantava, então assim a musicalidade ela independe do gênero, né? Ela não vai escolher se é o instrumento, se é masculino ou feminino, né? Acho que isso são barreiras que a gente tem que derrubar, né? Com certeza. Nossa. Infelizmente, essa coisa do Recôncavo ser um lugar que tem famílias matriarcais, eu acho que isso é um reflexo, é um recorte, né, do que a gente vê pelo mundo inteiro, porque a gente vê paternidades que não são paternidades, né? Sim. Paternidades muito ausentes. Então, Sim, não é a opção, né, de uma mãe, quero criar minha filha, meu filho sozinho. É porque tem o abandono mesmo de pais que só como é que eu normalmente falo? Peraí que eu esqueci o termo, gente. Tem uma frase bem popular. Como é que fala? Gerir, não. Esqueci. Mas para dizer, tudo isso para dizer que tipo, o pai que faz não é o mesmo pai que está disposto a criar, né? Porque a paternidade não é representada só pelo ato de fazer a criança, né? Mas pela presença, né? Que mães são obrigadas a fazerem, porque não tem como abandonar seus filhos, né? Nasceu ali de dentro da gente, então a gente vê aquela criança que é fruto, né, do nosso ventre, né? E aí automaticamente a gente precisa fazer várias coisas para aprender a ser mãe, né? E, Nascer Mãe também é uma música minha que vai estar no meu EP, Nascer Mãe. Né? Que é uma música que eu falo também que eu me pergunto, né? Quem cuida da mulher que cuida? Porque... Quem cuida da mulher que cuida. Porque às vezes a gente vê, a criança vai chegar, né? Tem uma mulher grávida, todo mundo se volta para a criança. E a mãe? Mas eu só descobri isso sendo mãe, né? Gestando. Que a gente nasce enquanto mãe, né? Então minha filha tem 11 meses, eu tenho 11 meses que eu nasci enquanto mãe, porque era uma experiência totalmente desconhecida. Eu só conhecia a vida na perspectiva de filha, né? Na perspectiva de prima. Então é uma nova condição que eu nunca tive nenhum tipo de aprendizado. Então, eu nasci enquanto mãe, né? Renasci enquanto mulher a partir da chegada da minha filha. Isso tá na sua música. Tá na minha música. Vamos falar um pouco disso então. O seu EP, você tá gravando, né? Tá produzindo ele, já tem previsão de lançamento. Eu tô muito, muito feliz, assim, tá gravando esse EP, porque é um sonho desde quando eu comecei a cantar, né? Que eu não sabia nem como era que se produzia uma música, não sabia que custos eu ia precisar. Né? E graças a esse edital eu estou conseguindo gravar minha música. Vai ser um EP com 5 faixas autorais, né? Interligadas aí por essa questão afetiva, né? Todas composições Os arranjos minhas. também são... Os arranjos são de Felipe Guedes, né? Que está enquanto produtor. Meu tio César também está como compositor e co-produtor aí, fazendo as linhas de baixo. Eu estou gravando os baixos, mas as linhas são dele. Né? Então é um EP que tem as músicas interligadas pela questão afetiva, né? A primeira música fala sobre meu afeto com a minha mãe, essa coisa de minha mãe ser a pessoa que está lá em Cachoeira para me recepcionar e para me levar na rodoviária para que eu pudesse vir para Salvador. A segunda faixa é uma questão afetiva minha para Cachoeira, uma música que se chama Fluxo de Cachoeira, que fala sobre uma questão de pertencimento, né? De agradecimento por eu ser desse cenário tão inspirador, né? Agradecimento ao Rio, né? Que é um cenário que me inspira e me tranquiliza muito. A terceira faixa é Não Tem Carnaval, né? Que é uma música que já
foi feita aqui no contexto soteropolitano, num contexto de carnaval, onde eu falo do desafeto, né? Eu, enquanto uma mulher negra não assumida nesse cenário de carnaval, está acontecendo uma festa maravilhosa em Salvador, e aí eu encontro essa parceria afetiva, e aí automaticamente deixa de ter carnaval, né, dentro de mim, mas isso é uma realidade que eu partilho com tantas outras mulheres negras que não são assumidas, né, que são tidas ali como amiga, como um passatempo, né, que nós não somos vistas inicialmente como mulheres para casar, né, mulheres dignas de receber um casamento, de fidelidade, enfim. A terceira faixa é essa. A quarta, Nascer Mãe, né, onde eu falo sobre essa minha nova forma de viver a vida enquanto mãe, mas muito preocupada também com essa coisa de quem olha, né, para a mulher que cuida, né, eu começo perguntando quem cuidará do meu maternar. Se não nasci mãe, vim nascer mãe depois de você, falando da minha filha, né? Que aí, de repente vem essa condição, pufo, você é mãe. Até hoje, às vezes, eu fico, nossa, a ficha não caiu 100%, porque é isso. É uma chave que eu vivi 26 anos da minha vida sendo filha, né? E, de repente, depois de 26 anos, eu recebo um título de mãe. E aí, isso é muito forte, porque eu vejo também na minha mãe qual é a referência de ser mãe, né? Então, para mim, minha mãe é meu porto seguro, e a partir daquele momento eu ia ser o porto seguro de alguém também. Então, já existe uma responsabilidade muito grande, né, que vem pra gente. E aí eu encerro esse EP com a faixa Mulher no Espelho, né, que é uma música que eu fiz pós-maternidade, que é uma faixa que fala de afeto também, mas do autoafeto, né? Mas é uma faixa que surge primeiro ali de uma mulher que está se questionando na frente do espelho sobre as mudanças do corpo, né, pós-gestação. É uma mulher que não se reconhece mais ali no espelho a partir de se encontrar com um novo visual, né? E que fala sobre essas cobranças sociais acerca do corpo feminino, né? Um corpo que precisa estar dentro sempre de padrões, né? Que precisa estar sempre belo, né? E quanto isso impacta a nossa autocobrança também com a nossa autoestima, né? Se a nossa autoestima está sempre vinculada ao corpo, quando esse corpo muda, onde é que a gente vai apoiar nossa autoestima, né? A gente vê isso por exemplo, a gente vai comprar uma roupa, a P feminina é desse tamanho, aí a P masculina é desse tamanho. Aí, às vezes, uma G feminina não é do tamanho de uma P masculina, né? A gente é obrigado a estar magro, a estar magra, né? Obrigada a atender um padrão de beleza, né? Que se a gente não se encaixa, a gente já começa a se entender abaixo, né? Mas aí durante a música, né? Depois de um processo terapêutico, né? Minha psicóloga, muito obrigada, ela me fez a pergunta assim, vem cá, esse seu corpo de agora, você trocaria o seu corpo de agora pelo corpo de antes, mas sabendo que você teria as mesmas coisas de antes. Você não teria conquistado nada que você conquistou agora. Você se trocaria agora pelo corpo de um tempo atrás, mas com as conquistas de um tempo atrás. E aí isso virou minha chave. Eu falei, não, eu prefiro ter o meu corpo novo, transformado, mas com tudo que eu consegui conquistar através desse corpo, né? Porque esse corpo tem as marcas da minha história, das minhas conquistas, né? Então, no final da música, depois de pensar nessas reflexões todas, eu falo que meu espelho de mulher quer mais marcas do que é de verdade para uma mulher e que eu não me trocaria agora pelo corpo de outrora, nem queria ser outra mulher, né? Então isso me orgulha muito, né, construir essa trajetória, ainda que várias vezes eu tenha que ficar brigando com essa coisa de estar diferente e de voltar para esse lugar. Meu corpo está diferente, mas esse meu corpo é reflexo do que eu já conquistei, né? Que eu não sou só o meu corpo, né? Como a sociedade nos enxerga mulheres como um corpo, né? Então, é isso, é um disco é um EP que traz essa questão afetiva com a cidade, com a família, o autoafeto, o desafeto, né? E ele está com previsão de ser lançado no ano que vem, em janeiro. Vamos ter que esperar isso tudo. A gente já está ansioso. Mas é porque a gente está preparando com bastante carinho mesmo. É um EP que tem referências. É assim, no início eu disse, eu quero que sonhe um EP como um reggae do Recôncavo. Eu ia te perguntar isso. Fala um pouco disso Totalmente, pra gente. porque eu sou de lá. Pra mim, assim, a referência de reggae, pra mim, é a referência do Recôncavo. Eu quero que soe em mixagem, em arranjo, tudo do Recôncavo. Por isso que eu tô trazendo César, né, que pra mim é um dos grandes Tá sendo pensadores. gravado aqui em Salvador? Tá sendo gravado aqui em Salvador, né? Mas tem músicos de lá, tem músicos daqui. Então,
eu gosto dessa mesclagem, né? Porque são meus dois lugares Claro. de vida, né? Cachoeira e Salvador. Então, tem o produtor Felipe Guedes, que é daqui de Salvador, mas tem o coprodutor César, que é de Cachoeira. Né? Felipe não é uma pessoa que trabalha apenas com reggae, né? Mas é um gênio. Mas que tem, né, propriedade para falar de vários estilos, que pensa arranjos de uma forma bem desconstruída, né? Então, eu gosto dessa pitada da sonoridade que ele traz ali, das dissonâncias que ele traz ali nos sopros. Então, tem muito sopro, né? Como o reggae do Recôncavo tem muito sopro, então as músicas estão com bastante sopro. Estou gravando com um baterista que tem propriedade no reggae. Então é isso, eu quero que Quem é o soe baterista? Sidney Rasta, Sidney que eu sou muito Rasta. fã. Somos Né? fãs. Então é isso, tem César, que é de lá de Cachoeira, tem Felipe aqui que estão à frente da produção. Então eles estão sempre conversando Mas para... as letras são todas As suas, letras né? são todas minhas, São todas suas. né? Letra, melodia, Certo. né? São todas minhas e eu participo super ativamente da construção dos arranjos, né? Eu gosto de estar fazendo parte, de estar opinando. Felipe é uma pessoa também muito aberta a essa coisa de ouvir o que é que eu quero que soe, porque o disco é meu, né? Então claro. tem que soar como eu quero que soe, né? Trazendo vai as minhas cantar. referências. E aí, é isso, tem essa mesclagem de Cachoeira e Salvador. São seus territórios. Meus de territórios. pertencimento, né? É isso aí, a gente está aqui, Reggae Cultura, o papo tá fluindo, ó, clica ali no botão, curte, se inscreve no canal, manda para os amigos. Então, sobre essa questão também, né, do fato de ser mulher na música, teve uma situação que eu cheguei a um extremo, assim, que eu perdi a paciência, que eu tirei o baixo no meio do ensaio, joguei o baixo no chão e disse, não vou tocar amanhã, né, porque o responsável pelo grupo tinha trazido uma partitura nova pra gente, e aí me deu a partitura de baixo. Eu nunca fui muito fã de partitura, porque eu aprendi de ouvido, então sempre tive uma dificuldade muito grande, mas estava ali fazendo um esforço, e li minha partitura certinha, só que aí a partitura tinha sido escrita errado. Escrita errada, né? E aí tinha uma nota que sempre que eu tocava soava mal no meio ali do arranjo. E aí sempre a pessoa responsável chegava, vamos parar a música, a baixista errou ali. Vamos de novo, tá certo. Eu tô concentrada aqui na partitura, tô tocando tudo como tá aqui. Aí várias vezes eu tocava e aí parava, a baixista tá tocando errado. E aí chegou um momento que o maestro se exaltou muito, se dirigiu a mim com xingamento, né? Falando que eu estava estragando ali a música que ele estava levando. E aí eu cheguei a perguntar, né? E você quer que eu toque certo? Ou você quer que eu toque como você escreveu? E aí ele, ainda assim, muito agressivo, né? Dizendo, toque como tá aí que eu escrevi certo, né? Cheio de xingamentos que eu não preciso falar aqui. Caramba. E aí eu, propositalmente, disse, tá bom, vou tocar como tá aqui. Mais uma vez a nota soou errada, né? E aí ele se exaltou muito, né? Começou a me xingar, a me desmerecer, só porque você, mais uma vez, só porque você tá na UFBA, você acha que você sabe ler partitura, que você é melhor do que todo mundo. E aí eu dei um ataque de nervo, que eu precisei tirar o baixo, joguei no chão com muita raiva e disse assim, amanhã quem vai tocar é outra pessoa que você vai arranjar para tocar, porque eu não quero mais estar dentro desse lugar onde você só me coloca para baixo e eu não preciso disso para minha vida. Me xingando, me diminuindo. E aí eu fui para casa, comuniquei a minha mãe, disse, olha o show amanhã que vai acontecer, não vai ser eu que vou tocar, porque aconteceu essa situação lá. Aí depois do ensaio, a pessoa me ligou, parecendo um anjo, né? Mudou da água Pedindo pro desculpa, vinho. quem é que eu vou conseguir tocar amanhã, nananana. Pediu desculpas, e aí eu fui tocar. E depois de anos já, eu fora do grupo, eu descobri, né? Vieram me contar, meus parceiros de grupo, que ele chegou lá dizendo que eu que tinha ligado para pedir desculpas, né, para ele, que eu pedi Nossa, para meu tocar, né, a pessoa tentou me colocar nesse lugar e de que Meu eu Deus. tivesse reconhecido meu erro para não assumir um erro. Então né? jogar no chão foi pouco, era pra ter jogado na cabeça dele. Pois A é, mente ferveu mesmo também. Caramba. Pois Pra ter é, pois jogado é. baixo no chão ainda, realmente. Já passei por muita coisa nesse grupo. É, meu irmão, quem ama o reggae, quem tem paixão por essa música, passa por muita coisa para estar ali fazendo. E a gente está aqui para falar dessas pessoas, desses lugares. Esse é o Reggae Cultura Podcast. Mais uma vez, ó, curte, isso é muito importante para a gente. Se inscreve no canal e vamos seguir aqui. Rafa tem uma proposta de perguntas. Tenho. Então, Riane, assim, eu queria saber uma pergunta assim mais afetiva do ponto de vista, né, seu. Um disco que te marcou, seja ele de reggae
Ou de qualquer Vai outro que é um estilo bate-bola, hein? Eu vou mandar uma Certo. também. Ai, meu Deus, tem que ser rápido, né? Rapidinho. Vamos lá. O recôncavo. Ó, Edson Gomes, Recôncavo. Certo. Uma linha de baixo que você falou, eu queria ter composto isso aqui, é uma obra de arte. As linhas de César. Todas. Todas. César, o tio dela é César Mascarenhas? César Matos, é meu parente. César pai de pai. Matos já tocou com todos Todas os... as linhas de César eu queria ter composto. Unido. Qualquer uma eu queria ter feito. Vai, Um Rafa. show inesquecível que você assistiu. Enchi o pulse. Aonde? Na República. Que ano? Não lembro. Tá. Eu ia perguntar um show que você vê repetidas vezes no vídeo. Você já Edson viu? Gomes na República do Reggae. Sensacional. Eu sento esse com aí. pipoca com minha amiga Bia. Quando ela vai lá em casa, vamos fazer pipoca? Não precisa dizer para quê, porque é para assistir a Edson Gomes na República. Um show marcante pra você, como artista. Meu como artista, um show meu como artista. Certo. São muitos, hein? São muitos, é que eu quero pensar em um que tenha sido muito marcante e o motivo pelo qual tenha sido marcante. Foi o Queen Bess no Lioness, né? Foram 3 mulheres baixistas, eu, Thaís Macena e sensacional. Jorrais, pós-maternidade, Jorrais, você... e Thaís Macena, que é de Macena, Aracaju, Thaís Macena, de Aracaju. né? Então, 3 mulheres baixistas, mães no palco, foi de uma potência assim gigante pra mim. Lioness Festival, um festival de música... 100% feminino, 100% festival de reggae, feminino. toda a organização, toda a técnica, Toda a equipe. toda a equipe 100% feminino. Palmas, Aqui hein? em Salvador, viu? Palmas, hein? Com certeza. Eu ia te perguntar, deixa eu lembrar. Uma instrumentista ou um instrumentista que você viu pessoalmente e você falou, meu Deus, o que é esse ser humano tocando? O baixista de Chilpuce. Nossa, lá que tá falha. Depois a gente conversou um pouquinho, eu gravei um vídeo com ele e fiquei assim, meu Deus, que é isso? Performance incrível. Muito bom, muito bom. Se você não tocasse baixo, que instrumento você tocaria? Eu achava que eu gostava de flauta transversal e violino, mas depois eu vi que era por causa dessa coisa, né? De mulheres que tocam instrumentos agudos. Mas hoje em dia, se eu não tocasse baixo, eu tocaria percussão. Gosto muito. Uma canção que, se tocar em qualquer lugar, você começa a cantar a plenos pulmões. Remanescentes. Só remanescente ficará. Choro se eu ver. Chora, regueiro! O artista ele tem que se posicionar politicamente? Sim, sim. Nosso corpo fala, nossa história é uma história que carrega uma trajetória, que carrega um lugar, né? A gente tem um lugar de fala, então a gente, estando no lugar de artista, estando no lugar de visibilidade, a gente influencia muita gente. Completando, uma canção de amor, uma canção de afeto, pode ser uma canção política? Pode e com certeza, porque a afetividade está relacionada com gênero, com raça, e gênero e raça é política. Maravilha. Maravilha, obrigado É isso, demais obrigado, por Riane. ter comparecido. Eu Esse que agradeço, é o Reggae gente. Cultura Podcast, Riane Mascarenhas, Rafa Costa. A gente está aqui para divulgar a cultura reggae pelo mundo. Vão ser muitos artistas, a gente tem a honra de ter Riane Mascarenhas aqui hoje. Rafa, quer falar uma palavra? Antes de encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para outras mulheres. O que é que você diria para outras mulheres, né, de acordo com a sua trajetória, o que você já viveu? O que é que você poderia dizer a outras, né, que queiram se inspirar e que queiram seguir essa carreira também na música? Tenho uma ambição por conhecimento, né? E essa frase não é minha, é da minha amiga percussionista Alana, que conversou comigo Alana recentemente, Alana Gabriela. E ela disse, nós mulheres precisamos ter ambição por conhecimento, porque a gente sabe que as oportunidades são menores, que existe um julgamento muito grande, mas a gente precisa, perante a esse cenário, né, majoritariamente masculino, ter ambição por querer fazer bem. Não adianta só fazer e a gente está no lugar como a cota feminina, só porque nós somos mulheres. A gente precisa estar ali tendo propriedade do nosso lugar por merecimento nosso.
Maravilha. Isso aí. É isso aí. Palmas, obrigado. Muito obrigada, gente. Eu Valeu, adorei estar aqui nesse massa. bate-papo super descontraído. Maravilha, a gente Né? adorou Amei, também. muito obrigada mesmo. Parabéns por essa iniciativa muito importante. E vocês façam sua parte, se inscrevam aqui no canal e divulguem muito esse bate-papo sobre a música reggae. Reggae Isso aí. Cultura Podcast. Valeu, até a próxima. Ai, adorei mesmo. Rapaz, essa sua ideia veio agora.